Recebi uma ligação de uma empresa falando que se eu não registrar a minha marca até dia 30, eu vou perder. E que tem outra pessoa que já está com pedido, só que como eu uso antes, a prioridade é minha. Primeiro, não é isso que acontece. A regra é dono que registra primeiro. Sejam bem-vindos ao Upcast, o podcast que vai fazer você dar um upgrade em todos os sentidos. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela briga pela sua empresa sem precisar brigar com ninguém. Ela protege, casada, mãe. Vivian, seja muito bem-vinda. Obrigado pelo seu tempo aqui comigo. Obrigada, Arthur. É um prazer a todos. Obrigada pelo convite, né? Vamos bater um papo aqui, compartilhar um pouquinho sobre esse universo. É isso. A Vivian, ela já registrou nossas marcas aqui, então é muito importante. Eu acho isso um conteúdo muito legal. Então, vamos falar um pouco. Vivian, vamos falar um pouco de você, né? A gente se conheceu em grupos de networking. Você também já foi presidente do grupo, né, de networking. Do Nexus, hoje você participa, é isso? Eu participo hoje do Nexus, que é um grupo de networking também de forma consolidada, profissional, onde o grupo que eu participo é da região de Diadema. Então, legal. São vários grupos que existem, e aí lá a gente consegue fazer bastante negócios, indicações e fomenta um bom networking aí. Pô, eu acho muito legal. A gente se conheceu lá desde a época do Marcinho lá. Foi, verdade. Da Collab. A gente foi evoluindo, isso é muito legal. E aí da parceria vocês tornaram clientes. E hoje sua empresa é a Bunker, né? Isso. Você sempre quis seguir nesse rumo de marcas? Como que você chegou nesse... Então, a Bunker, eu falo que ela é a minha filha mais nova, né? A Bunker tem 3 anos e o meu filho, que é o Leonardo, tem 4. Então, eu fundei a Bunker, o Léo tinha 1 aninho. 1 aninho. Mas a minha experiência no ramo de propriedade intelectual já são 12 anos. Ah, bastante tempo. Eu me formei em Direito e até então eu não me identificava com nenhuma... área, não me identificava com processo, não me identificava com audiência. E aí eu tava quase desistindo, até que eu consegui um emprego, onde foi minha primeira versão como especialista, né? Uhum. E eu trabalhei lá depois de formada já, e aí foi onde eu comecei a me apaixonar pelo ramo das marcas. Lá eu trabalhava como assistente de marcas internacional. Então, eram pedidos de marcas aqui do Brasil e clientes do Brasil que queriam pedir marcas no exterior. Então, eu fazia também essa ponte. Então, eu aqui no Brasil, eu posso pedir para você uma marca lá fora também. Isso, exatamente. E clientes de fora que querem pedir aqui no Brasil, a gente faz essa ponte inversa também. Bacana. Bom, queria perguntar para você aqui, qual que é a diferença, né? Quando eu vou fazer um registro, por exemplo, a gente tem um webcast aqui, eu registro o quê? É tudo? É o logo? Como que é essa diferenciação? O pessoal muitas vezes vai abrir uma empresa agora. Esse registro de marca, começa por onde? Tem diferença? Eu acho que até é importante a gente colocar, principalmente para as empresas que estão acabando de ter o seu negócio. Então, contratou lá o contador para fazer a abertura de empresa. A primeira dúvida que vem eu preciso registrar a minha marca? Já não está no CNPJ? Já não é meu nome fantasia? Então, a primeira diferença aqui que a gente tem que colocar na mente de todo empreendedor, todo empresário, é essa distância de registro de nome empresarial que é o nome do seu CNPJ, é o nome da sua empresa, e o registro da marca é outro, e é uma proteção totalmente distinta. Então, quando a gente se protege a marca, a gente está protegendo a identidade visual. Tá. Então, o que seria a identidade visual? É como o seu consumidor vai te ver no mercado. Eu dou um exemplo muito que ilustra muito essa questão de marca e nome empresarial. A Nestlé. Se você pega o cartão de CNPJ, a Nestlé tá lá, Nestlé do Brasil Limitada. Legal. Só que se você pega o portfólio de marcas dela, são várias. Então, você vê a Nescau, a Charge, né? Então, você vê várias marcas. Então, a marca é a identidade visual de um produto ou de um serviço que vai estar diante do consumidor. É isso que se protege.
Entendi. Tá? Ia até perguntar para você aqui também. Por exemplo, eu como empresa, eu tenho limite de marcas dentro do meu CNPJ ou eu posso ser no meu CPF? A proteção intelectual, eu consigo ter várias marcas no meu nome, por exemplo, ou tem que ser dentro de uma empresa? Pode ser no seu nome. A lei, ela permite que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, pode ser titular de marca. É legal. Então, se você está ainda, já tenho toda a criação da minha identidade visual, mas ainda não tenho uma empresa, ou sou autônomo e quero registrar, não necessariamente eu tenho um CNPJ, pode ser feito no nome do CPF. Basta ser um dono, né, ter titularidade daquilo, e um detalhe importante, precisa exercer aquela atividade. Então, não adianta, por exemplo, você pegar a Upcast para fazer algo que não seja o podcast, né? Então, Entendi. se você não exerce outra atividade, você não pode registrar a marca para aquela atividade. Bacana. Bom, e aí, falando na questão da importância de registrar a marca, por exemplo, eu vou registrar o Upcast. Inclusive, já iniciei o processo, então se você está vendo esse vídeo, a marca já é minha. Mas, por exemplo, na questão de domínios, redes sociais, ele pode ser atrelado também com uma... Se eu quiser brigar, por exemplo, alguém está usando o Upcast, pegou um domínio, alguma coisa, eu também posso cobrar isso das redes sociais, por exemplo, dizendo, essa marca é minha, ele está usando, não deveria, eu consigo remover ou pegar a propriedade daquilo para o dono da marca, no caso? Geralmente, quando você faz o registro do domínio, é em outro portal também. Então, por exemplo, se for o .com.br, é lá perante o registro BR. O registro da marca é perante o INPI. Tá. Existe uma situação em que a gente fala de conflito entre marca e domínio. Então, dá sim, dependendo da situação, se você consegue comprovar algumas características, por exemplo, má fé da outra pessoa. A pessoa registrou o domínio, mas sabe que eu utilizo a marca. Se a gente consegue comprovar essa má fé, dentro de uma resolução de conflito entre domínio e marca, lá perante o registro BR, a gente consegue pegar aquele domínio pra gente. Mas aí, nesse caso, então, é uma ação judicial mesmo? Não, é como se fosse um conflito arbitral. Então, tem os mediadores dentro que são nomeados pelo registro BR para resolver a situação. Como se fossem juízes, é um mini procedimento judicial, mas não chega a ser na justiça. É perante mesmo... Administrativo. Isso, é perante mesmo o registro BR. Pô, legal. Não sabia sobre isso. Interessante. Queria ver com você também. Você já viu casos de empresas? Sua empresa grande, ela já está há muito tempo e ela não registrou a marca dela e ela acabou perdendo o direito de uso. Você tem algum case aí para o pessoal se alertar? Já aconteceu da pessoa ter um histórico de que eu não preciso registrar por enquanto porque eu não sou grande. E daqui a pouco a empresa cresce bastante, dá aquela alavancada e a pessoa perde a reputação, outro já registrou no lugar. Já peguei casos assim. Já peguei casos de, por exemplo, a empresa pequena teve uma oportunidade única de começar a fazer exportação e aí chega lá no país que ele queria exportar. Lá na fronteira, eles falam, cadê o registro da marca do país de origem? A pessoa não ter o registro. Mas, pera, isso eu exporto daqui do Brasil e eu não tenho o registro dela aqui? Isso, exatamente. Entendi. Então, por quê? Porque eles querem receber mercadoria com marca registrada no país de origem. Caramba. Existe essa questão também, porque querendo ou não, quando você protege uma marca, você protege ela em âmbito nacional. A garantia que você tem a proteção ali naquele país que você tem é o registro, e se você estiver indo para um país que tem a mesma marca, só que registrada no outro país, vai dar conflito. Então, às vezes, acontece dessa exigência deles, né, de bloquearem ali bem na fronteira mesmo e não deixar a mercadoria entrar. Já peguei essa questão também. E o que é muito importante para as empresas que têm marca muito antiga, até mesmo as que têm registro, é prestar atenção quando você atualiza logotipo, por exemplo. Então, vamos dar um exemplo aqui da Fiat. A Fiat
zilhões de logotipos você consegue visualizar aí durante toda a trajetória de vida aí da empresa, certo? Aham. Todos aqueles registros, aqueles logotipos novos que eles colocam no mercado, são registrados novamente. Então, já peguei casos também de empresas antigas que se preocuparam com o registro da marca, Aham. porém fez reformulação em logotipo, não reformulou com o novo registro da marca nova e perdeu a marca. Mas aí mesmo... Não, mas aí... Como funciona? Porque ele perde, ele mudou, ele não se atualizou. Isso, porque assim, aí é onde a gente pode entrar também na parte dos tipos de registro de marca. Tá, legal. Existem vários tipos de registro de marca. Uma marca mista, que é onde você pega a figura mais o nome, que aqui a gente fala logotipo. Tem muitos que conhecem como logotipo a figura só, né? O desenho. Mas o logotipo geralmente é tudo. Então, é a figura mais o nome que você utiliza para aquela marca. Ali é uma marca mista. Existe a marca nominativa. E para ter uma marca nominativa, existem alguns requisitos, porque não pode ser um nome comum, por exemplo, né? Então, é o nome de alguma coisa. A marca tridimensional, que aí você consegue ver a marca em 3D mesmo. Pensa no N da Nintendo. Tá. Aquilo é uma marca tridimensional. Uhum. E a marca figurativa. A marca figurativa é onde só pelo desenho você trabalha bastante com uma marca na sua loja. Sim. Com isso, que é onde você identifica uma marca através da maçã. Entendi. Né? Aquilo é uma marca figurativa, tá? Então, mas aí nesse caso eu teria que fazer vários registros diferentes. Por exemplo, tem o logo, né? Vamos dizer, tem a maçã, tem o nome. Ou se tivesse um outro elemento ali, teriam que abranger tudo na forma do registro. Para uma mesma marca, 3 tipos de registro. Entendi. Né? Então, aí é onde... Aí, voltando lá, aquela questão. Mas ele deixou de utilizar. No caso desse cliente que eu peguei, ele só utilizava e só tinha registro da marca mista. O que quer dizer isso? Quando se tem o registro só da marca mista, você está protegendo o conjunto. Ou seja, a figura e a palavra. O conjunto. Ele mudou o logotipo, ele mudou a identidade visual dele. Então, ele não tinha como comprovar que ele utilizava daquela forma. Então, a proteção cai por terra porque ele não utiliza mais daquela forma. Mudou. Se ele tivesse, por exemplo, uma marca nominativa, o nome estaria pelo menos garantido. Mas não, ele tinha a marca mista. Então, ele acabou perdendo porque a lei fala que se você não utiliza a sua marca por 5 anos, ela é passível de caducidade. Então, alguém pode pedir a anulação do seu registro por não utilização daquele formato. Então, a gente começa aqui o Upcast, deu 1, 2 anos, eu parei de usar e alguém quer usar o nome e ele tá vendo que a gente não tá performando mais com a marca, ele pode pegar muito bem e falar, olha, cancela o Arthur aí, que ele não tá usando. Exato. Entendi. Depois de 5 anos de concessão, tá? Então, tem um registro, recebi a concessão em 2019. A partir de 2024, alguém pode se manifestar e querer pegar aquela marca. Porque o INPI, uma vez que ele concede, ele só vai falar para você que você precisa prorrogar. Tá. Então, a cada 10 anos, ele vai falar, tá vencendo, tá vencendo, tá vencendo. Ele não vai saber se você está utilizando aquela marca do jeito que está. Aí vai de quem cuida da sua marca, saber da lei e ter esse cuidado de que pode acontecer essas situações durante uma vigência de registro. Entendi. Legal. Ainda um pouco nesse ponto, acho que é legal o pessoal saber também. Por exemplo, o Upcast, né? A gente tem um canal aqui, né, do podcast. Mas como funciona isso? Se alguém quiser abrir, sei lá, uma lavanderia Upcast, como que funciona essa divisão, né? Existem divisões? Por exemplo, eu vou abrir um comércio e vai ter um nome e o cara vai ter uma indústria com o mesmo nome. Quais são os cuidados ali que a gente tem que ter nesse sentido de categorias? Legal. É muito importante, antes de dar entrada em qualquer processo, fazer uma classificação do seu produto ou do seu serviço, para ver o que dentro daquele ramo de atividade já existe registrado. Então, é sempre conforme o ramo de atividade. Vou te dar o exemplo da minha empresa. A Bunker é uma marca registrada. Porém, eu
eu possuo titularidade do registro para o ramo de propriedade intelectual e serviços jurídicos. Existe uma outra bunker também registrada, porém para segurança patrimonial. É um ramo totalmente distinto do meu. Eu possuo o meu registro dentro do meu ramo, ele possui o registro dele dentro do ramo dele. Então, essa é uma das estratégias iniciais e eu diria que é a mais importante. Porque se você faz o registro da sua marca numa classificação errada, ou diferente, ou não protege 100% da sua atividade, porque pode cair em mais de uma classificação. Se você é um fabricante, você tem que proteger para a fabricação do seu produto e para a comercialização daquele produto. Então, precisa, de fato, classificar na classificação mesmo. É uma classe que vai de 1 a 45. Eu lembro que quando a gente abriu a marca lá, a iPurple, a gente estava muito nichado com a questão do celular e depois que o negócio foi desenvolvendo, a gente falou, poxa, mas a gente faz muito mais coisa agora. Então, isso é legal também, galera. Vocês que vai abrir um negócio, já pense no futuro, porque senão o processo de registro vai demorar, né? E vai acabar tendo que refazer tudo e o processo é longo. E no meio disso, se alguém registrar no seu lugar, aí... Porque não dá para fazer alterações num processo já vigente. Porque as avaliações que são feitas ali... É tudo conforme a lei. Então, imagina, o examinador está ali verificando se o seu ramo de atividade não tem colidência. Aí você vai e me entra com outro ramo de atividade naquele processo que já foi avaliado. Não tem como. Aí tem que ser novo processo, nova avaliação. Mas aí, nesse caso, eu tô com um processo em andamento, eu tenho que cancelar ele ou eu tenho que esperar esse ser concluído para a gente poder abrir um novo, por exemplo? Aí depende da estratégia. Às vezes vale a pena você fazer um novo e desistir desse, às vezes vale a pena você ficar com 2. Então, tem um aqui em andamento, que já está com uma data anterior, eu já consigo comprovar que eu tenho a solicitação antes naquela data e a gente faz só um novo. Aí faz um novo só do outro que falta. Vai complementando. Um vai complementando o outro, só não dá para complementar no mesmo. A única coisa que dá para alterar no mesmo processo já existente é o nome do titular e o endereço. Só, que são dados da pessoa que é dono da marca. Agora, os dados referentes à marca, logotipo, classificação, a descrição do que está protegendo, nada disso pode alterar. Esse ponto é bacana, né? Quando a gente tem uma empresa, a gente muda a empresa de endereço, a gente tem que ter cuidado de fazer as alterações referente ao CNPJ. Referente à marca, tem cuidados que a pessoa também tem que falar, olha, se você mudar de cidade, alguma coisa assim, a sua marca tem que ter essa atualização também ou não é necessário? Tudo que é relativo ao CNPJ. Então, por exemplo, no caso, quando o titular da marca é o CNPJ. Então, quem é o dono da minha marca? É a minha empresa. Certo. O que aconteceu com a minha empresa? Eu mudei de local, eu mudei de nome? A gente precisa colocar lá no processo porque o titular teve essa alteração. Senão vai dar divergência de, mas agora essa empresa aqui, o CNPJ é o mesmo, então tá desatualizado. Aí tem que fazer não tem problema, né? Assim, problemas de direito da marca, nada disso. Mas vai ocorrer uma divergência ali, porque não vai estar atualizado o seu processo existente de marca. Isso mesmo até depois de ser concedido, né? Mesmo até depois de ser concedido. Bacana. Legal. E vamos falar um pouco sobre o processo do registro de marca. Se eu quiser, Arthur, eu consigo ir fazer sozinho isso ou não? A pessoa consegue. Tem que estar atrelada igual um contador. O contador que cuida do CNPJ. Consegue. Se você for MEI, você consegue sozinho também, né? Consegue sozinho. Consegue verdade, sozinho. Se quiser. Eu não tenho receio de falar para os 4 cantos do mundo que dá para fazer sozinho. Inclusive, o próprio INPI, ele te oferece um manual de como fazer. Existe um manual lá, como você preenche guia, como você preenche formulário, tudo. Então, se você quiser se aventurar, pode fazer, dá para fazer. A questão você sabe de todos os detalhes da lei? Você sabe o que pode acontecer no meio do caminho, todos os prazos, porque o processo não é imediato, não é só você preencher o formulário e entregar para o INPI. Da marca e tá aqui meu CPF. Você está classificando, certo? Né? Tem
A gente já falou disso, tem que estar dentro do ramo de atividade, né? Tá classificando o seu produto ou o seu serviço corretamente? Então, é aí que entra o especialista, né? Existem várias situações, prazos. Tudo que acontece no processo tem prazo. Então, você vai olhar toda semana o seu processo por 2 anos? Não vai. Tá demorando uns 15 meses, 16 meses para sair um processo. Você vai olhar toda semana, que toda semana tem publicação. Você vai saber se aconteceu alguma coisa ali, né? Então, assim, dá para fazer sozinho. Mas, né, fica aí. E te perguntar, quais são os erros mais comuns que às vezes as pessoas cometem quando vai registrar sua marca? Olha, Arthur, eu diria que 90% é a pessoa não dar importância para isso. E eu vejo um motivo, sabe, no mercado, porque eu até falo que é uma nuvem negra que fica em cima de mim, assim, porque toda semana, para não falar quase todo dia, acontece de empresário me ligar e falar: recebi uma ligação de uma empresa falando que se eu não registrar a minha marca até dia 30, eu vou perder. E que tem outra pessoa que já está com pedido, só que como eu uso antes, a prioridade é minha. Primeiro, não é isso que acontece. A regra é dono quem registra primeiro, independente se você usa antes ou não. Tem algumas exceções. Usuário anterior de boa-fé, se você comprova, etc, etc. Isso são exceções à regra, tá? Agora, o empresário, quando recebe esse tipo de informação, primeiro, ele vai se assustar. Segundo, ele pode ficar traumatizado. E a primeira coisa que ele vai fazer é falar pro contador dele. Recebi uma ligação assim. O que o contador vai falar? Nem liga para isso. A maioria também faz isso. E aí, onde o principal erro é não entender a importância de ter o registro, tá? Então, assim, se a pessoa está trabalhando uma reputação, se a pessoa está cuidando de uma identidade visual, está contratando uma agência de marketing para fazer a divulgação, está montando o canal de podcast para poder desvirtuar, né, fazer uma alavancagem aí no negócio. Você está colocando uma marca, uma identidade, vai ser reconhecido, né? Então, não adianta você esperar ser reconhecido para se preocupar com a proteção. Então, isso é uma das principais aí questões que é erro do empresário, ele não saber da importância. Então, ele não sabe que se ele um dia tiver que vender a marca, ela vai valer dinheiro. Não sabe que ela pode evitar que terceiros utilizem aquela marca se ela estiver querendo ofuscar a sua reputação, ou até mesmo roubar a reputação. Né? Existem empresas assim, que vou aproveitar que não tem registro. Não tem registro, vou falar. Eu já tive cliente, aí até vou te dar um exemplo aqui de um caso também, que me veio agora na cabeça. Era uma empresa de concurso público, uma escola de concurso público, onde tinham alguns parceiros, professores. O meu cliente tinha o registro da marca, e aí um desses parceiros saíram, né, dessa parceria, parou de dar aula lá. E aí, esse meu cliente começou a receber ligações no serviço de atendimento ao consumidor lá, falando, não consegui acessar a aula X que estava lá online. E aí eles perceberam, mas você não é meu aluno. Aí foi onde foram descobrir que um desses parceiros que faziam parte ali da empresa saiu e abriu uma marca extremamente semelhante, para não dizer quase idêntica, extremamente semelhante, num raio de 2 quilômetros. Então, assim, era uma aqui, 2 quilômetros. Eram nomes parecidos ali. Eram nomes parecidos, logotipo parecido, e o consumidor estava se confundindo. Tá. E aí, essa outra empresa estava com reputação baixa, com reclamações em internet e tudo mais. E aí, o meu cliente conseguiu imediatamente interromper essa ofuscação aí de reputação. Por quê? Porque ele tinha um registro. Ele tinha um registro de marca. Se ele não tivesse, até comprovar quem era quem ali, ia ser difícil. Aí isso entra num ponto meio que como se fosse uma réplica ali, né? Da marca, né? Total.
E nesse caso, Legal. se tem nome parecido ali, a pessoa também pode ir com o registro de marca dizendo, olha, ele tá fazendo tá no mesmo segmento, o nome é muito parecido, e eu posso chegar e questionar, olha, acho que não deve, ou entrar com alguma ação, alguma coisa desse tipo, e pedir pra parar de usar. Sim. Aí vai depender da estratégia, né? Tudo Aham. que a gente vai sempre analisar o que aconteceu, né? Pra gente ver a melhor estratégia. Mas sim, essa é uma das saídas. Nesse caso, a gente teve que entrar com ação judicial porque ele não atendeu a notificação. Então, a gente pediu liminar e aí ele imediatamente interrompeu o uso porque ele foi sentenciado a parar de utilizar sob pena de multa diária de, acho que era na época, foi em 2019 ou 2020 esse caso. Na época de 16, 17 mil reais por dia que ele utilizasse. É muito dinheiro. É. Aí para de usar rapidinho. Né? Ele parou de usar rapidinho. Pô, a gente tava falando antes um pouco sobre a pessoa abrir o CNPJ e achar que aquilo já é o registro de marca, né? Às vezes as pessoas também acabam só olhando ali tipo assim, vou usar na junta comercial ali, né? O nome e ver se... Às vezes acha um nome lá, mas às vezes a pessoa nem usa. Então, acho que é legal também você contratar uma pessoa especialista justamente para ela te mostrar as entrelinhas ali para você não desistir de uma marca que pode ser sua só por causa que você viu alguma outra informação sem saber de todos os detalhes, né? Isso. Outra coisa é a questão de proteção, porque, por exemplo, quando você fala em proteção do nome do CNPJ, junta comercial, é no estado em que você está constituindo a sua empresa. Quando você fala na proteção da marca, a gente está falando em nível nacional, então é perante o Brasil. Então pode ser que, por exemplo, eu tenho um nome que está disponível como nome empresarial aqui em São Paulo, só que eu vou, sei lá, para Minas Gerais, tem uma marca lá, registrada lá, que já tomou conta do Brasil, e aí, se eu for tentar a proteção da minha empresa aqui de São Paulo como marca, eu não vou conseguir porque tem essa de Minas Gerais. Então, é mais uma diferença aí de proteção. Eu ia falar na questão do benefício de registrar, mas aí você já disse tudo também, né? Então, isso é legal. Você ter a sua empresa aqui, ela tá protegida no seu estado. Se você for para fora do estado e você for crescer, sem um registro de marca, você Não acaba estende. que não estende. Porra, legal. E queria ver com você também marcas e patentes, né? Então, por exemplo, a gente trabalha no segmento de eletrônicos. Uhum. Por exemplo, eu vou trazer um carregador. Uhum. Como funciona para eu fazer uma patente? Existe... a questão da patente é o design, é a potência, pode ser a forma que é construído o carregador. Você pode falar um pouco disso pra gente? Claro. Primeiro de tudo é diferenciar que não existe patentear a marca. A gente falou aqui o tempo todo, em nenhum momento eu falei patentear a marca. Eu só falei em registro de marca. Então, por quê? Porque a patente é uma proteção e a marca é outra proteção. Quando a gente fala em proteção de marca, você está falando da identidade visual ali. Uhum. A questão da patente, ela é a invenção, ou seja, a ideia de um produto inovador no mercado. Certo. E tem que ser inovador no mundo. Então, para você, primeiro, ser titular de uma patente, você tem que... essa sua invenção tem que ser nova no mundo, tá? Então, dentro das patentes, existem algumas classificações também. Então, um carregador de celular. Eu dei um novo design pro carregador de celular, ou seja, ele foi fabricado, sei lá, num formato de seta. Me veio aqui na cabeça agora. Geralmente eles são quadradinhos as fontes, né? tudo, né? Não, agora é um redondo. Eu dei outro desenho para aquele formato daquele produto. Eu consigo uma patente, aí é estudo, né? Mas eu tô dando exemplos aqui. Mas eu posso conseguir uma patente de desenho industrial, não da invenção. Eu não inventei o carregador. Tá. Mas eu inventei um novo formato para aquele carregador. A bola quadrada do Kiko? Quadrada do Kiko. Se ele inventasse lá a bola quadrada, possivelmente ele poderia ter a patente por desenho industrial, que é outro formato, porque não é a invenção de uma bola, tá? Uhum. Então, quando a gente fala assim, importei um carregador, ou tô fazendo, né, a comercialização daquele carregador, geralmente a invenção daquilo já é de alguém, porque se ele foi fabricado e a pessoa que inventou aquele tipo de carregador...
possivelmente a pessoa já colocou para o mercado com a patente. Tá. Né? Então, um carregador mais potente ou um carregador universal que caiba para iOS e Android, né? Então, porque hoje em dia você vê isso já, né? Então, essa inovação, porque tem carregador para me emprestar, é iPhone ou não, né? Tem sempre essa questão. Então, hoje já existe. Então, quem inventa isso, geralmente já coloca para o mercado fabricar com uma patente. Então, é muito difícil a gente... tô pegando aqui um produto. Será que está patenteado? Possivelmente sim. Principalmente se ele for inovador. Né? Então, não adianta você achar que você vai ser dono do que você... Só porque mudou ali um pouco. É. Entendi. E a questão do processo para registrar uma patente, ele é muito mais demorado, é mais complexo, precisa de muito mais documentação? Ou questão de dinheiro, envolve muito mais dinheiro? Ou tem que tomar cuidado também, por exemplo, eu vou patentear vou ter que patentear e vou ter que divulgar como que é feito para o meu concorrente para dizer que, olha, ele está me copiando se ele fizer dessa forma. Os requisitos da patente são mais burocráticos. Então, a gente precisa fazer uma busca mundial. Então, só aí já se torna um pouco mais oneroso por conta do tipo do serviço que é prestado ali. Então, é uma busca mundial. Então, por exemplo, se você gasta 1.000 em uma busca de marca, você vai gastar uns 4, 5 numa busca de patente. Né? Então, tem que ser algo não realmente... dá para comparar. Tá. Então, tem que ser algo realmente inovador e a gente consegue entender um pouco quando a pessoa apresenta aquele produto para a gente. Então, a gente faz a busca. Deu viável. Pode ser inovador. A parte de procedimento, ele é muito mais técnico. Por exemplo, se for uma máquina da indústria mecânica, é um engenheiro mecânico que vai elaborar um relatório. Tá. Então, os profissionais que trabalham com patente são geralmente mais especialistas. Então, estou inventando um novo remédio. Para a indústria farmacêutica. Geralmente é um engenheiro químico que vai montar aquele relatório. Por quê? Porque ela precisa ter, a patente, ela precisa ter descrições técnicas daquilo que você está criando, inovando. Criei um carregador super inovador. Ok, possivelmente vai ser um engenheiro elétrico ali, que vai falar sobre as configurações daquele produto que você está criando. Então, isso precisa sim estar contido. Logo, tudo isso acaba se tornando mais oneroso também. Então, vai depender muito do segmento. Uma patente verde. Envolve muita questão aí de trâmites de sustentabilidade, etc. Entendi. E a patente, ela é igual à marca? Ela tem validade ou não? Sim, a patente, na verdade, depois de 20 anos, ela cai em domínio público. Então, você vê muita história aí no mercado, né? Essa patente era de fulano, agora caiu em domínio público, todo mundo tá fabricando. Entendi. Você já deve ter visto algum produto. Já. Deixa eu ver se eu me vem... Carregador, deve ter acontecido isso. Acho que design dessas próprias cadeiras, hoje em dia, caiu muita coisa para domínio. Cai e aí todo mundo passa a produzir. Né? Então, tem a marca não. A marca é indeterminado. Tá. Então, você vai renovando a cada 10 anos. Então, a patente não tem renovação, por exemplo? A patente não. Não. Entendi. Depois de concedida, ela é concedida uma única vez por 20 anos. A patente, não sei se tem a ver ou não, mas, por exemplo, esses tempos atrás saíram que, por exemplo, a marca do Mickey, ela caiu para domínio público. Tem a ver também ou é um outro processo de... Na verdade, não é que caiu para domínio público. O pessoal deu uma deslizada aí nesse caso, né? O que aconteceu foi que eles não renovaram o Mickey que eles não utilizam mais. Entendi. Então, não é que caiu em domínio público a marca Mickey, né? É porque aquele desenho lá de trás, que identificava o Mickey, já não utilizam mais. Então, eles não renovaram um processo de marca. Caraca, legal. Foi isso. Pô, um tema, voltando um pouco à questão da marca lá, o próprio iPhone no Brasil, ele não tem registro, né? A Gradiente, ela registrou
E até hoje tem briga dizendo quem tem direito. Isso, até tem lá nas redes sociais falando sobre isso. É. Então, galera, nem a própria Apple, que é a Apple, que é a maior empresa do mundo, conseguiu ganhar isso porque ela não tem o registro, a Gradiente é dona. E aí é onde você vê, né? É uma empresa estrangeira. Ela tinha um mercado dominado no país dela. Veio para o Brasil. Aí vem aquela questão daquele exemplo que eu falei. Às vezes, alguns produtos são barrados na fronteira porque internamente já tem alguém que utiliza. Já tem alguém. E a Gradiente, acho que nem existe mais a Gradiente, né? Não. E ela tem o direito da marca. E vamos falar um pouco de custos, né? Pô, tô começando uma empresa agora, vou criar um nome lá e eu quero registrar. Quanto custa? Como que é para a pessoa que quiser? Como funciona mais ou menos essas taxas, pagamentos, tem que renovações? Geralmente são taxas fixas para você iniciar e finalizar um processo. Isso se correr tudo bem ali, né? Então, quero dar entrada. Aí você paga uma taxa, quero finalizar. Ou melhor, o INPI aceitou e vai ter que finalizar. Aí você paga outra taxa. E aí vai depender da estratégia, de quantas marcas, se é mais de uma forma, se é nominativa, se é mista. Então, em média, por marca, a empresa ou o titular da marca gasta R$3.000, R$3.500, dependendo. Não é muito, né? Se você for... Às vezes você está começando ali, R$3.000 vai ser muito dinheiro. Mas se sua marca evoluir e você quiser expandir, aqueles R$3.000 às vezes não é mais nada, né? E às vezes a facilidade que você encontra, né? Dependendo do especialista, ele pode te dar uma facilidade porque a taxa não é tão alta assim, né? Para você iniciar. E outra, para você iniciar a taxa e depois a próxima taxa vai ser só quando sair, né? Então vai depois de 1 ano e meio, quase. Não é muito, assim, é sua marca, cara. Você vai usar isso pro resto da sua vida. Ó, todos os valores que nós falamos, né? Todos os valores, multas diárias de R$20.000. E você acha que pro pequeno empreendedor ali, às vezes tá fazendo um docinho, alguma coisinha mais básica, ali, começando um salgadinho, alguma coisa, vale a pena para esse empreendedor também? Total. Sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo aqui de um caso que me veio na cabeça agora. Cuidava de uma marca grande, era do ramo alimentício, era uma indústria do ramo alimentício. E aí eles não gostavam que ninguém utilizasse um nome semelhante ao deles. Semelhante, tá? E era um nome bem comum. E aí, em uma das idas lá da equipe do comercial deles, encontraram em Recife uma loja pequena de açaí. Loja de açaí, né? Uma lanchonete, vai. E eles falaram, nossa, o nome é parecido. Não tinha nada a ver com o que eles produziam. E nem comercializavam. Nada a ver. E aí, o dono da empresa falou, notifica. Como assim, notifica? Né? Não tem muito a ver com a sua atividade, não quero saber, notifica. Se eles não tiverem registro, eles vão ter que parar de usar, porque eu vou até o final para tirar eles dali. Caraca. Aí notificamos e o dono lá da loja de açaí me ligou desesperado, falando assim, doutor, eu não sabia que eu estava comprando uma grande briga. Eu acabei de abrir a minha loja, tive um investimento de R$60.000 com fachada, com material, com descartável, papel, embalagens. E eu vou ter que parar de utilizar? Quanto tempo vocês me dão? Aí eu falei, o cliente pediu 30 dias. Eu não consigo finalizar o meu estoque com 30 dias, me dá mais tempo. Não. E se você não tirar, ele não quer, ele vai mover uma ação judicial e você vai ter que se defender através do juiz. Eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Me ajuda. Ele é assim. Então, assim, ele era pequeno e ele colocou uma marca no mercado. Então, assim, quando você coloca uma marca no mercado, ok, você tá colocando para os bons olhos te verem. Mas e as outras pessoas que se incomodam? Sim. Será que você tá colocando uma marca no mercado que pode ser utilizada? Às vezes não foi nem na maldade, né? Ele sem conhecimento mesmo, abriu a empresa sem fazer consultas. Isso é até um ponto, né?
assim, eu já tentei vários negócios, né? Mas das últimas a gente sempre acaba vendo se os domínios estão disponíveis, se os nomes já têm registro. Justamente, o rapaz investiu aí praticamente, acho que todo o dinheiro dele ali, 60 Pois mil é. reais, que não é barato fazer fachada. Se você que vai abrir uma loja, um comércio, meu, é caro. E aí ele acabou que teve que parar de utilizar. Então, realmente vale a pena investir um pouquinho ali, gastar os 3 mil do que acabar perdendo todo o investimento ali de 60 mil reais. Exatamente. Ou assim, pelo menos saber se você tem risco ou não. Tem empresário que fala, eu sei disso, mas vou viver no risco. Tá, então saiba mesmo, porque às vezes é o que aconteceu com ele. Ele foi na inocência por não saber. Talvez se ele soubesse, ele não teria feito esse investimento todo. Ou teria pensado em algum outro nome. Ou teria era discutível ali. Só que até ele discutir, ele ia ter que pagar advogado pra isso, entendeu? Bom, eu ia falar aqui da questão das consequências legais, né? Então, você acabou de exemplificar. Se você tem um registro de marca, você entra com a notificação, dá um prazo e a pessoa tem que ali aceitar ou aceitar. Quando chega cliente pra mim falando assim, vamos notificar, eu falo, você tem que estar preparado pro rebate. A gente tá cutucando, tem que estar preparado que a gente não sabe o que vai vir. Pode ser que eles aceitem, pode ser que não. Ou quando a gente recebe uma notificação, eu informo pro meu cliente, você recebeu essa notificação, vamos ver a estratégia que a gente tinha montado? Aqui, eu tinha falado pra você que você tinha risco. Ou você não quis fazer o levantamento e quis arriscar mesmo assim, agora você recebeu essa notificação. Então, eu recomendo você parar de usar. Então, tudo vai depender ali da estratégia, mas geralmente se começa, até mesmo por processos no próprio INPI. Então, a minha marca não foi aceita porque a outra existia. Então, eu vou recorrer ali, perante o INPI. Tem 2 marcas colidentes. A dele tá ofuscando já a minha imagem. Então, vamos entrar como oposição aqui já e, ao mesmo tempo, notificar? Ou, já foi concedida e eu perdi o prazo da oposição. Então vamos entrar com processo de nulidade dessa aqui e responder a notificação? Depende muito da estratégia e a gente tem que estar preparado para outra parte, porque a outra parte também pode estar preparada também para rebater. Entendi. No caso, se o cara do açaí fosse alguém um pouco maior ali... Talvez ele entraria na briga e eu acho que ele não ia perder, não. Porque não tinha ali... Eu enxergo, eu tava do lado de cá. Mas eu via muita brecha ali pra ele não ter que parar de usar. Mas ali, por exemplo, na questão de categoria, né? Vamos dizer, eram alimentos. Por mais que os alimentos não fossem iguais... Mas o nome era diferente. O nome, a figura, o público, a região. Tinha alguns detalhes. Aí tem várias questões. O princípio da especialidade, eu só vendo açaí, você é um produtor... o meu público-alvo é diferente. Várias questões ali que dava para discutir. Então, isso já mostra, né? Tendo alguém especialista do seu lado. É só não se apavorar ali, né? Recebeu informação, vai atrás de conhecimento também. Isso. Pô, legal. Não sai aceitando tudo. Só porque alguém falou assim, eu sou advogado, a marca você tem que parar de usar, não é bem assim. Eu recebi uma notificação de um cliente que ele comprou a briga porque ele confiou no que eu falei contra a Lupo. A Lupo do Brasil, e ele é uma empresa pequenininha ainda. Ele falou, não, vou aceitar. Eu falei, eu também acho que você não deve aceitar. E a Lupo é grande, hein? E a Lupo tá em cima dele. Vieram 4 notificações. Ele falou, eu quero ver eles moverem ação judicial. Eu falei, eles não vão mover. Eles estão querendo te assustar. Não vai mover. Aí, não chegou. Já tem há 6 meses que a gente não recebe mais nada. Caraca, da Lupo. Tá vendo? Não importa o tamanho, gente. Vem entrar pra briga. E vamos... Falando um pouco desse negócio de disputas, o que é mais comum, assim, no meio de marcas? O que o pessoal mais briga, né? O que mais acontece, né? Envolvendo marcas? Tem alguma coisa que é mais corriqueira, assim, nas disputas? Por exemplo, eu posso usar uma categoria e o cara quer brigar, por exemplo, nesse caso, talvez da Lupo ali, que ele quer o direito da marca. Tem algumas coisas que mais acontecem? As empresas maiores que têm reputação de marca um pouco mais trabalhado mesmo, né? A reputação é mais trabalhada. A gente enxerga que eles querem tudo que é semelhante, eles querem tirar da frente. Entendi. Então, por mais que o do outro tenha um significado.
Ou, por exemplo, esse do meu cliente, era a junção das iniciais dos filhos dele que dava conflito até então para as iniciais de nome da empresa da Lupo. Então, não era nem marca versus marca. Então, depende muito do conflito ali que quer gerar. Tem gente que quer dar dor de cabeça para todo mundo. Mas os principais conflitos é quando a imagem semelhante, o nome, quando você pronuncia, a fonética é semelhante, sempre dentro do seu ramo de atividade. Tá. Né? O que vai dar mais conflito mesmo é dentro do seu ramo de atividade. Então, se da mesma categoria que você tem alguém semelhante, é o que dá mais êxito e dá mais atrito. É. Então, por mais que o nome seja... Os dois são da mesma categoria ali, a fonética ser um pouco parecida, a identidade meio que lembrar, isso é o que vai gerar mais conflito. Então. Isso. Legal. Bacana. Você acha que tem algo mais que você queira informar pro pessoal que talvez eu não abordei aqui com você? A gente falou bastante. Falamos bastante coisa, e né? E bem detalhado, né? Eu acho que é importante a gente mencionar... para dar importância para isso também, né? Uhum. É um patrimônio da empresa, né? A gente já aconteceu de clientes chegarem até nós e a gente falar, eu não vou dar entrada no seu processo. Você vai ter problema. Vamos pensar no plano B? Então, assim, não é que a empresa está querendo fazer algo com o meu nome. Não, pensa direitinho, né? Olha a reputação que você vai colocar. Então, em vez de a gente pensar que vai roubar minha reputação, alguém vai me imitar. Não, pensa no contrário. Quais os benefícios de eu ter essa proteção? Né? Uhum. Então, eu consigo crescer um pouco mais consolidado. Eu diria até que andar lado a lado ali quando você vai abrir uma empresa. Você vai abrir uma empresa, se preocupe com isso também. Então, isso acho que é o mais importante. Acho que ninguém abre uma empresa pensando em fechar, né? Então, se você pensa isso pro resto da vida, quer evoluir o negócio, acho que Exato. o registro... Porque marca não é preço, galera. Marca tem valor. Muito legal. Então, se você é pequeno, faça sua marca. Não importa o tamanho do cara que tá pedindo o direito de marca, a briga você pode comprar que talvez você ganhe. Se você tiver alguma inovação que seja realmente inovadora, aí sim você vai atrás de uma patente. E, Vivian, queria agradecer aqui por todo o seu conhecimento, compartilhar pelo seu tempo. Imagina. Se você quiser divulgar suas redes sociais, qual que seria o seu Instagram ali pro pessoal poder te seguir? O Instagram é bunker.adv. Legal. bunker.adv. E lá o pessoal consegue falar com você. E o WhatsApp tem algum contato comercial? Tem, 5160307. É um número comercial, mas é o WhatsApp também. Legal. Gente, eu vou deixar na legenda do vídeo para vocês poderem entrar em contato com a Vivian e tirar todas as suas dúvidas. E obrigado. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você pelo convite. Foi um prazer e posso vir mais vezes. Já tá aceito. Valeu. Obrigada, viu?